Abençoados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Somos a Igreja de Cristo em Graça. Cristo em Graça. Igreja essa que o próprio Cristo comprou com seu próprio sangue, pagou à vista ali na cruz. Somos propriedade exclusiva dele. Gostaria de convidar você a participar conosco, não é isso? A fazer a palavra correr e ser glorificada, compartilhando aí as nossas mensagens, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, fazendo que a palavra corra e seja glorificada, da mesma maneira que ela nos fez tão bem, da maneira que ela nos salvou aqui na nossa mente, também salve a outros, porque a salvação é eterna, abençoados. Cristo já havia determinado lá antes da fundação do mundo para nós. E na cruz ele pagou o preço por essa salvação. E agora é importante que os seus filhos recebam essa informação na mente. Gostaria também de mandar uma saudação a toda a nossa audiência, a todos os nossos colaboradores, e aqui em especial uma saudação ao nosso abençoado Márcio Ferreira. Abençoado, saudade de ti. Sabia onde você estava? Você é um membro muito importante nesse reino, nesse governo. Um anjo que Deus separou desde antes da fundação do mundo para fazer a sua palavra correr e ser glorificada. Então, santos, Igreja de Cristo, vamos aqui tratar do estudo dessa noite. Vamos tratar da palavra do nosso Pai, daquilo que Ele mesmo colocou aí nos nossos corações, para que nós possamos tratar, crescer aí nesse conhecimento, ser salvo mais um pouco, porque a salvação do entendimento, ela é dia após dia. Quanto mais conhecimento, mais você é salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que é de glória em glória. Você vai entendendo, você vai crescendo. Mas calma, tranquilo, que é o próprio Deus que faz você entender. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo orou pela igreja para que os olhos do entendimento fossem iluminados. E hoje, nessa noite, também é a nossa oração pela Igreja de Cristo, por você que é um salvo e que está nos ouvindo. Que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você entenda qual é a perfeita vontade do seu Pai. O tema dessa noite: um evangelho, uma regra. Um evangelho, uma regra. Vamos então a Filipenses, capítulo 3, no versículo 16, pegue a sua caneta, pegue sua Bíblia, pegue um papel, anote os versículos, escreva para depois você confirmar, para você ter certeza que aquilo que nós estamos falando está escrito no Evangelho, faz parte do Evangelho. Porque senão, abençoados, você corre o risco de alguém te oferecer uma chave para abrir a porta da sua casa, para dizer que a salvação vai entrar na sua casa. O Evangelho não fala isso. Diz que você não precisa dessa chave. Deus mesmo já habita em você. Para isso é necessário que você confira tudo que você escuta, tudo que falam para você. Porque há muitos que falam na internet, muitos falando aí do Evangelho da Graça, muitos falando várias coisas. É importante que você confira as coisas espirituais com as espirituais. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. Mas naquilo que já chegamos, veja bem, naquilo que já chegamos, não é que vamos chegar não, já chegamos. O que seria? O apóstolo Paulo, escrevendo a Gálatas capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte: antes que a fé chegasse, estávamos guardados debaixo da lei. Nós que nascemos depois da cruz, nunca passamos pela lei. Sempre na graça. Já nascemos debaixo desse dom. A fé é um dom que Deus imputou em todos os filhos depois da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, mas naquilo a que já chegamos, nós já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Veja que é no singular. Uma regra. Andemos na mesma regra e sintamos o mesmo. O apóstolo Paulo diz que nós temos o mesmo espírito de fé.
Por isso, temos pensado e sentimos e falamos o mesmo. Então, abençoados, veja bem, entenda, a Bíblia, esse livro que você usa aí, que tem 66 livros, a Bíblia ela fala de 2 evangelhos. É importante você entender isso. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. A Bíblia ela fala de 2 evangelhos. E não se trata de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é outra história. Isso é livro histórico. A Bíblia ela fala evangelho da circuncisão, que tem 613 regras. Um evangelho de obras, lá a lei de Moisés, que estava antes da cruz. E é importante você entender, muito importante você entender, que a lei já teve um fim ali na cruz. As regras, as 613 regras que faziam parte da lei de Moisés, teve um fim na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz que o fim das regras da lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei de Moisés acabou. Isso é um ponto principal no Evangelho. A lei de Moisés teve um fim na cruz do Calvário. Da cruz para cá, agora é o pacto da fé. Agora não tem mais obra de Moisés, é o pacto da fé. A regra que está valendo agora, isso é uma regra, fé. E também fala evangelho da incircuncisão. A mesma Bíblia que fala que o fim da lei é Cristo, também fala do evangelho da incircuncisão, com uma regra. Vamos repetir. Que regra é essa? A fé. O dom da fé, aquele que Deus imputou em todos os seus filhos depois da cruz. Quando Cristo morre e ressuscita, todos os seus filhos que nasceram da cruz para frente, nasceram com essa regra em si, o dom da fé. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o justo, aquele que foi justificado ali na cruz do Calvário, vive por fé e não por obras. Nós vivemos por fé. Esse dom que Deus imputou em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele ainda é mais claro, diz que andamos por fé e não por vista. Você não anda pelo que você vê, você anda por aquilo que você crê, no evangelho da graça. Esse aqui que é a nossa regra, o evangelho da graça. Andamos por fé. Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz que o que importa para nós que estamos depois da cruz é a fé, não são as obras. O que nos interessa, o que importa no nosso dia a dia é a fé que foi imputada em nós, o dom da fé, essa regra que Deus colocou em nós, que não pode ser mudada, não pode ser ultrapassada, não pode ser ultrajada, o dom da fé. E diz mais em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você querer agradar a Deus com obras, porque a regra não é essa. A regra que agrada a Deus é a fé que Ele imputou no teu espírito. Andamos por fé para agradar a Deus. Vivemos debaixo de uma regra por fé. Depois da cruz, a regra é essa, é tudo por fé. Veja que Filipenses, volte em Filipenses capítulo 3, agora no versículo 15. Vamos ler aqui mais alguns versículos para que dar um melhor entendimento, que diz assim, ó: pelo que todos quantos somos perfeitos, com uma só oferta, o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que Cristo na cruz fez os seus filhos perfeitos no Espírito. E é dessa perfeição aqui que ele está falando. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Você tem que se sentir perfeito no teu espírito, mas para isso você tem que andar de acordo com a regra do Evangelho. Porque se você for olhar a regra lá da lei de Moisés, você não vai se sentir perfeito. Porque aonde está a perfeição é no Espírito, no Evangelho da graça. E diz mais, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus vai revelar. Por quê? De que maneira? Porque o dom da fé,
está no nosso espírito. E o versículo 16, mais uma vez, mas naquilo que já chegamos, que é o dom da fé, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E o versículo 17, sede também meus imitadores. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Irmãos, você não pode imitar a lei de Moisés. Você tem que imitar o evangelho da graça. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, é para imitar o que ele escreveu nas 14 cartas dele, de Romanos até Hebreus. Sede meus imitadores quanto à doutrina. E diz mais, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo e os seus pastores, aqueles que acompanhavam Paulo, pelo que assim andam. Existe um exemplo. Jesus de Nazaré não é o nosso modelo. Ele não é o nosso exemplo. O nosso exemplo é o apóstolo Paulo, as 14 cartas que ele deixou escrito aqui. Versículo 18. Porque muitos há, dos quais, veja bem, dos quais muitas vezes vos disse, Paulo já havia avisado, e agora também digo, mais uma vez, chorando, uma coisa muito triste, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, abençoado, que coisa terrível, levou o apóstolo Paulo às lágrimas, porque ele disse aqui, ó, vos digo, chorando, que esses são inimigos da cruz de Cristo, negam o sacrifício da cruz de Cristo. Até dizem que creem. Não, porque realmente Cristo morreu, Cristo ressuscitou, mas com as suas obras, aí já estão negando a Cristo, estão negando a cruz de Cristo, porque não é pelas obras. A regra é por fé. Para você honrar o que Cristo fez ali na cruz, você tem que viver por fé. Porque se você voltar às obras, você vai se tornar um inimigo da cruz de Cristo. Sendo filho, não vai dar crédito, não vai poder desfrutar dos benefícios que Cristo conquistou para você ali na cruz. Inimigos da cruz de Cristo. E o versículo 19 diz assim, ó, cujo fim é a perdição. Olha que coisa triste. Cujo Deus é o ventre. O que te lembra ventre? Te lembra? Dinheiro. Todos esses que vivem pelas obras estão presos ao ventre, ao dinheiro, ao dízimo, muito dízimo, não é isso? E cuja glória é para a confusão deles. Bem fácil de entender isso. Como é que eles são confusos? Cada denominação tem uma doutrina diferente. Porque são 613 regras. Uma denominação tem uma regra. A outra denominação tem outra regra. E isso traz uma confusão entre eles. Mas a graça de Deus é uma só regra. Por isso que não tem confusão entre nós. Vivemos por fé. E diz mais, que só pensam nas coisas terrenas. Não vivem por fé, vivem por obras, só pensam nas coisas terrenas. Por andar nessa regra por fé, abençoados, veja bem, a regra da igreja hoje é por fé. E por andar por fé, por nessa regra de fé, temos aí uns benefícios dados por Deus. Venha a Gálatas capítulo 6, veja o versículo 16. Olha só. E a todos, quantos andarem conforme esta regra, que regra nós estamos falando? Fé. Andar por fé, paz e misericórdia sobre eles. Eles quem? Que andam segundo a fé. Porque quem não anda segundo a fé, não está em paz e muito menos vai ver a misericórdia de Deus na sua vida. O abençoado que anda por obras está se vendo sempre em pecado, está se vendo sempre pobre, nu, miserável. Mas quando você anda por fé, quando você anda crendo naquilo que está escrito, olha o que diz o apóstolo Paulo, paz e misericórdia nas nossas vidas. Justificados por Cristo, temos paz com Deus. Mas para isso é necessário que você ande nessa regra, chamada regra de fé. Crendo no que está escrito no Evangelho da Graça. A única maneira de você estar em paz, a única maneira de você alcançar, entender a misericórdia de Deus na sua vida, é você andando por fé. Então, abençoados, essa regra se baseia
que é a fé, se baseia no verdadeiro e único evangelho. Só existe um evangelho. A Bíblia fala de dois: a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão acabou na cruz. O único evangelho que existe é o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7, ele diz que não há outro evangelho. Na verdade, o que se prega por aí não é outro evangelho, mas alguns que perturbam a igreja. Andar por obras é uma perturbação. Imagina, 613 regras. O abençoado vai andar perturbado. Olha, são 613 regras, diz o Evangelho. Se você errar em um, você cumpriu 612, mas errou em um, perturbação na cabeça. Não tem como andar bem, você não vai se ver bem, porque um só é o suficiente para trazer perturbação. Por isso que o Evangelho diz que nós andamos por fé. A nossa regra de vida é a fé que Deus imputou em nós, que agora está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. A religião, ela vive e anda debaixo, de acordo com as regras do falso evangelho, regras da circuncisão. Por isso que não tem paz, por isso que não vê misericórdia na vida deles, porque andam debaixo das regras erradas, debaixo das obras. Por isso, não pensam como nós. Imagina, você conversa com um abençoado que está na lei, que faz parte do sistema religioso, e eles ficam te perguntando: mas por que vocês pensam assim, pensam diferente de todo mundo? A resposta é simples, abençoados, é que nós seguimos a regra do Evangelho e eles não. Nós seguimos o que está escrito no Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Nós andamos por fé e eles andam por obras. Por isso que a religião não nos entende. Quando nós falamos, abençoados, nós somos abençoados com todas as bênçãos. E eles, devido às obras dele, eles não veem isso. Então não entendem o que nós falamos. Não, vocês estão doidos. Como é que eu posso ser abençoado se eu não tenho uma casa, se eu não tenho um carro? Entenda, andamos por fé. Somos abençoados no Espírito. Isso é uma posição de salvo. Posição de filho, somos abençoados, um só Espírito com Deus, mas porque estão debaixo da regra errada, a regra das obras, não conseguem se ver dessa maneira, abençoados com todas as bênçãos. As regras da circuncisão são bem claras. Deixa aqui te falar o que acontece com essas regras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 10, e no versículo 11, olha o que ele diz a respeito dessa regra. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Olha que categoria de pessoas. Vamos repetir aqui, ó. Desordenados, faladores, vãos e enganadores. Agora, quem são esses? O apóstolo Paulo diz que há muitos por aí, há muitos que fazendo essas coisas, mas principalmente os da circuncisão. Você lembra alguém? Circuncisão? Quem era o apóstolo da circuncisão? Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o evangelho da circuncisão foi dado ao apóstolo Pedro. Pedro era o principal, era o responsável, era o cabeça, era o cabeção da circuncisão, da doutrina da circuncisão. E veja o versículo 11. Aos quais quem? Os da circuncisão, os faladores, os desordenados, os enganadores, diz o apóstolo Paulo, aos quais convém tapar a boca, fazer com que fique quieto. Homens que transtornam casas inteiras. Quem está debaixo da regra da circuncisão transtorna casas inteiras, ensinando o que não convém. Por que não convém ensinar a circuncisão? Porque acabou, abençoado, lá na cruz, Cristo deu um fim à circuncisão. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que não convém ensinar a circuncisão. E diz mais, não convém ensinar a circuncisão
por torpe ganância. Esses homens que estão aí pregando circuncisão, a religião hoje, no ano de 2020, prega a circuncisão por torpe ganância, porque todos eles sabem que a lei acabou. Porque a Bíblia que nós usamos, a Bíblia que Paulo escreveu aqui para Tito, também está lá na Bíblia deles. Essa carta que Paulo escreveu a Tito, também tem na Bíblia desses abençoados que pregam circuncisão. E por que pregam? Diz aqui o apóstolo Paulo, pregam por torpe ganância. Ó, dinheiro. Sabe o que é dinheiro? Como é que o abençoado vai deixar os 10% dízimo se ele está na regra das obras? Como é que ele vai deixar o dízimo dobrado, a campanha, a fogueira disso, a campanha daquilo, a corrente, se ele está na regra lá da circuncisão? Torpe ganância. E veja bem, estamos falando de Pedro, nós não, Paulo, o apóstolo Paulo falou, Pedro, Tiago e João. São os apóstolos que eram responsáveis pela circuncisão. O chefe deles era Pedro. E esses homens, eles escreveram 8 livros da circuncisão, inclusive o Apocalipse. Você sabe quem escreveu o Apocalipse? Foi o apóstolo João. E Paulo disse aqui no versículo 11, vamos ler de novo aqui, ó, Tito 1,11, diz assim, aos quais quem? Pedro, Tiago e João, convém tapar a boca, homens, apóstolos, que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. É necessário tapar a boca desses. Isso é uma regra. A nossa regra, a regra de fé, isso é um proceder. E veja bem, quem foi que escreveu o Apocalipse? João. Olha só, João era um transtornado, membro da circuncisão. O apóstolo Paulo que falou. Tito aqui diz que, olha só, principalmente os da circuncisão. João era um transtornado membro da circuncisão. E Paulo diz que é necessário tapar a boca de João. Necessário tapar-lhes a boca. Olha só, se você se guiar pela regra de João, pelo Apocalipse, que João escreveu, vai transtornar sua mente, abençoado. Por quê? João estava transtornado. Olha, veja bem, o apóstolo Paulo, ele disse, se por acaso vier um anjo e falar alguma coisa diferente do Evangelho da Graça, das 14 cartas, considere-se anátema, considere-se transtornado. E quem foi lá levar João, lá naquela ilha de Pátimo, e disse para João, para ele escrever, foi um anjo. Tudo bem, você poderia dizer, não, mas foi um anjo, mas está falando igual a Paulo. Não está não, abençoado. Está diferente de Paulo. Quer ver só? Deixa eu aqui te dar um exemplo. Olha o que João disse. Tem que vencer... Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Anote aí, depois você confira. Tem que vencer para herdar a vida eterna. Se você quiser alcançar a vida eterna, segundo João, você vai ter que vencer, você vai ter que praticar algumas regras lá da circuncisão. E se você conseguir vencer no final da linha, Deus vai julgar e vai te dar salvação ou não. Isso é o que diz João, segundo a regra da circuncisão, aquele que Paulo disse que é necessário tapar a boca. Agora, o que diz a regra do Evangelho, segundo esse escrito de João? Romanos, capítulo 8, vamos lá, Romanos, capítulo 8, anote aí, procure, leia, confira, porque senão daqui a pouco você vai estar defendendo João, e João é um transtornado, foi um transtornado, a mente dele estava perturbada com a circuncisão. Ele disse que tem que vencer para você conseguir alguma coisa referente a Deus. Veja o que diz aqui, ó, Romanos, capítulo 8, versículo 37. 37 é onde está, Romanos 8, 37, diz aqui, ó. Diz assim, ó, mas, veja bem, mas em todas essas coisas, todas, inclusive quanto à salvação, todas essas coisas, somos, não é que você vai ser, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Você sabe o que é o mais que vencedor? É aquele que desfruta de algo que alguém venceu. Cristo lá na cruz venceu por mim e venceu por você. Então nós desfrutamos daquela morte, daquele sacrifício lá na cruz, sem estarmos lá pessoalmente.
Ele venceu e nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo nos amou e nos fez mais do que vencedores. Os perturbados hoje estão fazendo culto de vencedores. Olha, você quer ser um vencedor? Venha até aqui. Pessoal, você não tem que participar de culto de vencedor, culto da vitória ou qualquer coisa desse tipo. O Evangelho diz que você já é, mas a sua patente contra a vitória está uma acima de vencer. Você é mais que vencedor. Você não é um vencedor, você é mais que vencedor, diz o Evangelho da incircuncisão. Escreveu o apóstolo Paulo a carta a Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Deixa aqui te mostrar um outro exemplo de regra perturbada. Temos muitas, vamos aqui te mostrar mais uma. De onde é que vem a regra que diz que o diabo está vivo? Quem foi que escreveu aí uma carta falando que o diabo está vivo? De um transtornado chamado apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão. Ele que levantou essa tese dizendo: o diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele que passou lá na cruz, ele viu lá Cristo morrer e ressuscitar. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele escreveu uma carta que não deveria escrever. Ele foi um desobediente, porque o próprio Jesus de Nazaré disse para ele lá em Mateus, ó, não vá aos gentios. E ele havia feito um acordo com Paulo, dizendo que Paulo ia para os gentios e ele para os judeus. Mas o transtorno que estava na mente dele por causa da circuncisão fez ele escrever uma carta lá para os gentios e falando: cuidado, porque o diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar. A pergunta é: o que diz o evangelho da incircuncisão? O que diz a regra do evangelho a respeito desse assunto? Hebreus, vamos lá, Hebreus, capítulo 2, com bastante calma. Capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz aqui, ó, um versículo bem conhecido nosso. Abra sua Bíblia, por favor, anote, leia o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse ser criado aí, chamado diabo. Porque a religião, ela diz que o diabo é um ser que tem chifre, esse chifre igual a boi, não é isso? Tem um rabo que tem uma seta na ponta, um tridente na mão, procurando espetar quem está em desobediência. Isso aí, abençoados, não está no Evangelho. Esse ser não existe. Não existe esse ser. Isso é criação desses perturbados, desses transtornados por causa da circuncisão. Veja o que Deus fez com aquilo que é chamado de diabo. Versículo 14. E visto como os filhos, que somos nós, participam de carne e do sangue, você é um espírito, você é um filho de Deus, que está participando de um corpo de carne. E diz mais, também ele quem? Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, participou das mesmas coisas. Participou de um corpo de carne e sangue, para quê? Qual foi a intenção aqui nesse assunto de Deus participar de um corpo de carne e sangue? Para que pela morte dele lá na cruz, trouxesse por consequência a morte e a destruição do diabo. Diz assim, ó, para pela morte aniquilasse o que tinha. Por que tinha? Não tem mais, porque na cruz foi aniquilado o império da morte. E para que não fique nenhuma dúvida, diz aqui, isto é, o diabo. Acabou o diabo, veja bem, o diabo, a lei de Moisés acabou, o pecado, a morte, foi tudo destruído lá na cruz. A morte de Cristo trouxe por consequência tudo que é chamado de diabo, tudo que é chamado de opositor, tudo que é chamado de inimigo, tudo que possa ser contra o Filho de Deus, foi destruído lá na cruz. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, quem é que poderá intentar acusação contra os filhos de Deus? Ninguém, porque lá na cruz
ele destruiu tudo que poderia acusar você, abençoado. Agora, os transtornados por causa da regra da circuncisão, que vem aí seguindo a Pedro, e ficam te apresentando aí um diabo, porque vê alguém lá tremendo, falando grosso, falando fino, se rastejando igual uma cobra, então dizem que aquilo ali é o diabo. Olha, não me pergunte o que é, porque eu não sei. Não sei te falar, mas uma coisa eu tenho certeza, estou convicto, porque a palavra do nosso Pai, do nosso Deus diz, tudo que se chama diabo, lá na cruz foi destruído por Cristo. Ó, pense, essa é a nossa regra, essa é a nossa regra. Olha, vamos aqui te mostrar um outro transtornado. Tiago capítulo 2, versículo 24. Tiago capítulo 2, versículo 24. Veja o que disse Tiago. Vede que o homem, o filho de Deus, é justificado pelas obras. Olha que transtorno estava na cabeça desse homem. Justificado pelas obras. Nós acabamos de falar e vamos repetir. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim das obras é Cristo lá na cruz. Aí vem Tiago, depois da morte de Cristo, escreve uma carta lá para as 12 tribos lá de Israel e diz que o homem é justificado pelas obras. E mais, não somente pela fé. Então, qual é a posição aqui de Tiago? Ele escreve dizendo que o homem, o Filho de Deus, ele é justificado pelas obras, não somente pela fé. Romanos capítulo 3, vamos lá ver o que diz o perito arquiteto. Vamos ver o que diz a regra do Evangelho. Romanos capítulo 3, no versículo 27. Leia comigo, por favor. Onde está logo a jactância, a vaidade, né? Aquele orgulho próprio, é excluída. Por qual lei? Qual é a lei que exclui a vaidade, a jactância? Não, olha, fui eu que fiz, eu sou salvo porque eu me justifiquei pelas minhas obras. Eu me batizei, eu jejuei, eu aceitei a Jesus, eu fui ao monte, eu nunca perdi uma santa ceia. O meu nome está escrito lá no livro da igreja, eu tenho a carteirinha de membro. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé, pela regra da fé, a única regra que acaba com a jactância das obras. E o versículo 28, para o apóstolo Paulo aqui, olha, encerrar esse assunto quanto às obras. Diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem, o Filho de Deus, é justificado de que maneira? Pela fé. E para que não haja dúvida, sem as obras da lei. O Filho de Deus é justificado pela fé. Dom da fé que Deus imputou em nós, sem obras da lei. Essa é uma regra, tem que ser seguida, tem que ser vivida. Você não pode procurar justificação por obras. Não pode, porque Deus nos justificou por fé. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo fala mais uma vez nesse assunto. Veja aí, 2 no versículo 16. Olha o que ele disse, repetindo o mesmo assunto. Sabendo que o homem, o Filho de Deus, não é justificado pelas obras da lei. Que lei que você pode fazer, abençoados? Que regra da lei você vai seguir para se justificar perante Deus? Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Não é a sua fé em Cristo, é a fé de Cristo em você. O dom da fé que ele imputou no nosso espírito. Não é que eu acordei um dia e a partir de hoje eu vou crer em Deus. Não. Ele já imputou em você essa fé. Quando você nasceu, você já nasceu com esse dom aí no teu espírito. Você já nasceu crendo em Cristo. Ó. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso é uma regra. Você crê nele porque ele imputou aí em você. Independente se você tem dinheiro, independente se você está trabalhando, independente se você está bem aqui ou ali, mas você sempre vai crer nele, porque ele, sem pedir a tua opinião, ele colocou em você o dom da fé. E não pelas obras aqui. Somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, olha o que diz o apóstolo Paulo, isso aqui é uma regra.
Isso aqui é uma regra. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, ninguém que participa de carne e sangue, será justificada. Se você é um filho de Deus, que está dentro de um corpo de carne, de maneira nenhuma, você vai ser justificado pelas obras. Porque a regra não é essa. A regra imposta por Deus mesmo é que todo filho é justificado pela fé, o dom que Deus colocou em você. É isso que justifica. Creia que ele já morreu, creia que ele já te salvou, creia que ele já te justificou e que o teu nome está no livro da vida e que ninguém pode tirar. Nem o próprio Deus vai tirar o seu nome do livro da vida, porque ele já disse que o dom é sem arrependimento. Ele colocou em você esse dom e não vai tirar. Ele não vai se arrepender disso. A regra do Evangelho. E veja bem, abençoados, se por acaso você diz amém para esses apóstolos, não, porque João, Pedro, Tiago, tem muitas coisas deles que eu digo amém. Não existe meia-verdade. Tá certo, eu até entendo, eu concordo com você, que existem coisas que Pedro, Tiago e João falam, estão de acordo com o Evangelho, estão de acordo. Mas não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. E o apóstolo Paulo disse que esse Espírito da verdade nos levaria a toda a verdade. Para você que acha que João, Pedro e Tiago têm alguma coisa para te oferecer, veja aí no versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 6. Diz assim, ó, e quanto àqueles, Pedro, Tiago e João, é desses aqui que Paulo está falando, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, porque eles pareciam, eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. Eles andaram junto com Jesus de Nazaré. Eles viram tudo que Jesus fez. Ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar pão e peixe. Ele viu Jesus andar em cima das águas ali. Quais tenham sido em outro tempo? Não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Não é por obras, a regra não é essa. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, porque pareciam. Veja o que diz o apóstolo Paulo a respeito de Pedro, Tiago e João. Para você que gosta desses homens, que pensam que eles podem te ensinar alguma coisa. Diz o apóstolo Paulo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Não comunicaram nada ao apóstolo Paulo. E agora fica a pergunta, se não comunicar a Paulo, vai comunicar a igreja de Cristo hoje? A mim e a você? Não vai, abençoado. A regra é clara, como diz o abençoado aí da televisão, a regra é clara. Vivemos por fé, E esses homens estão envolvidos com as obras da lei. Se você se envolve com eles, você também vai se envolver com obras da lei e vai trazer perturbação na sua mente. A regra é por fé. São duas regras diferentes. A nossa é o evangelho da incircuncisão. Não é circuncisão. Não temos nada a ver com circuncisão, porque acabou. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ler aqui o versículo aqui bem tranquilo, que diz aqui no versículo 11, olha só o que diz. Porque, versículo 11, diz assim, ó, porque ninguém, inclusive Pedro, Tiago e João, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é o fundamento que está posto? Jesus Cristo, que é por fé. E versículo 12. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, outro, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só, dois fundamentos. Ouro, prata e pedra preciosa. Esse é o fundamento, a regra do evangelho. Quando passar pelo fogo, se o teu fundamento for madeira, feno e palha, as obras da lei,
não vai suportar. Por essa razão, abençoados, por essa razão que muitos que estão aí nas obras da lei, madeira, feno e palha, entram em desespero. Com você já não acontece isso. Você que anda por fé, você é ouro, prata e pedra preciosa. Quando vem a situação complicada, você se coloca na sua posição, porque você anda por fé. E quem anda por fé não se move por nada. Participamos de um reino inabalável. Inabalável. Não se move. É por fé. Pode acontecer o que aconteça. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 1, lá no comecinho, diz que o mundo está seguro debaixo da palavra de Deus. A palavra do nosso Pai é que controla todas as coisas. Mas isso, você tem que estar no fundamento da fé. Você tem que estar andando de acordo com a regra da fé, que é a nossa regra. Porque esse material perecível usado aí pela religião, chamado madeira, feno e palha, foi trazido pelos apóstolos da circuncisão. Óleo, batismo nas águas, santa ceia, tudo coisa perecível, não é isso? Unção com óleo. Ainda tem mais aquelas coisas que foram inventadas por os apóstolos do século XX, né? Copinho de água depois da oração. Agora inventaram uma chavezinha que tem óleo aí de Israel, né? Que tudo, perturbação, abençoado, trazido pelos apóstolos da circuncisão. São duas regras, dois caminhos, duas regras, dois caminhos. Hebreus capítulo 10, diz aí, Hebreus capítulo 10, veja só, diz aqui o apóstolo Paulo, 10, versículo 20, diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo lá na cruz, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ali na cruz, Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, pela sua carne. Agora, a pergunta é, em qual regra, em qual caminho que está em toda a religião? Está no novo caminho? Com certeza não, estão no caminho velho, no caminho transtornado, no caminho de obras. Por isso que nós vemos os nossos irmãos pensando diferente de nós, fazendo coisas lá das obras, estão em perturbação. Não porque eles sejam perturbados, não, é porque se meteram debaixo de um pacto de obras, em regras das obras, que o apóstolo Paulo é bem claro, que não é outro evangelho, mas alguém que vos perturba, traz perturbação. Um dia está salvo, outro dia não está salvo. Um dia Jesus está contente com ele, no outro dia Jesus está zangado. Um Deus que pesa a mão, um Deus que pode mandar para o inferno, um Deus que não risca lá o nome do livro da vida. Sabe como é que se chama isso? Perturbação da lei. Vive por obras. A nossa regra é a regra do evangelho da graça de Deus. E outra coisa, as pessoas nos perguntam assim, como é que vocês vivem assim, com essa segurança, com essa certeza? Da onde é que veio essa regra que vocês dizem aí que confiam tanto? Gálatas capítulo 1, vamos te mostrar aqui, já estamos aqui chegando no final. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, Paulo não é Pedro, não é Tiago e não é João. Veja bem, abençoados, nós não temos nada contra Pedro, Tiago e João. Não. São pessoas boas, contra o caráter. Mas quanto à doutrina, estão reprovados. Nós não escolhemos Paulo, foi Deus que escolheu Paulo. E veja o que diz aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Pedro, Tiago e João foi escolhido ali pelos homens ali, ó, por Jesus de Nazaré, nesse mundo. Mas Paulo não, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Quem foi que escolheu o apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios? O próprio Deus, que o ressuscitou dos mortos. Agora veja aqui o versículo 11, que diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, que a regra do evangelho que por mim foi anunciado, quem anunciou essa regra foi o apóstolo Paulo, não é segundo a homens. Aqui é que está a nossa garantia, aqui é que está a nossa certeza. E o versículo 12, porque não recebi
nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação, não é visão, pela revelação de Jesus Cristo, o mistério que estava oculto lá desde os tempos eternos, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Deus mesmo, como ele falou aqui no versículo 1, pegou Paulo, levou lá no paraíso e explicou a Paulo. Por isso que é a nossa certeza. As 14 cartas do apóstolo Paulo. Essa que é a regra do cristão hoje. A igreja de Cristo, ela tem que andar debaixo dessa regra. As 14 cartas do apóstolo Paulo. Os demais foram escritos por homens transtornados. As 14 cartas do apóstolo Paulo foram reveladas por Deus. As outras cartas foram escritas por homens transtornados pela lei de Moisés, Pedro, Tiago e João, que não edificam a ninguém. Ninguém pode ser edificado, abençoado, por obras. O evangelho é bem claro. A nossa regra é o evangelho da graça, que diz que nós andamos por fé. Não andamos por obras. E terminamos em Filipenses, voltamos a Filipenses, onde nós começamos, Filipenses capítulo 3, no versículo 16. Vamos ler aqui mais uma vez. Mas naquilo que já chegamos à fé. Graças a Deus, o Evangelho, a graça de Deus, o próprio Deus iluminou nossos olhos. E hoje nós entendemos que andamos na mesma regra, na regra de fé. Somos abençoados, somos santos, somos perfeitos, e tudo isso feito por Cristo ali na cruz. E sentimos o mesmo. Sentimos que estamos bem, sentimos que somos perfeitos, tudo feito pelo nosso Pai ali na cruz do Calvário. Abençoados, eu recebo que nessa noite você entenda, que você ande por fé, que você abandone de uma vez por todas esses homens que transtornam casas inteiras. E não só Pedro, Tiago e João, não são esses que estão aí, que estão imitando Pedro, Tiago e João. Fazem o mesmo e até pior do que esses três. É só você ver televisão, ver que quando alguém acaba de orar, água depois da oração. Nem esses homens fizeram isso. Chave, como nós falamos, tem uma abençoada aí que inventou uma chave aí, que tem um óleozinho aí, que é bem um valorzinho simbólico de R$300, né? Nem Pedro e Tiago fizeram isso, João nunca fizeram isso. Estão piores. Então, se você se meter debaixo desses três, você vai ter a sua mente transtornada. Saiba que Deus já fez todas as coisas por você lá na cruz do Calvário. Agora, nós andamos por fé e nos comportamos de acordo com o que está escrito nas 14 cartas. Se engana quem diz e pensa que nós andamos de qualquer maneira, nós que andamos por fé. Muito pelo contrário, aí que nós andamos é bem. Por quê? Nós andamos bem, procuramos fazer as coisas corretas, não para agradar a Deus, mas porque nós já estamos agradados dele. Nós procuramos fazer as coisas certas, não para procurar uma salvação, não, porque já nos salvou, nós somos salvos. Não na intenção de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos obedientes, procuramos obedecer a Deus, porque nós entendemos que nós já somos filhos dele. Abençoados com todas as bênçãos, recebo que nessa noite o Espírito de Deus, aquele que Jesus de Nazaré prometeu que viria depois de sua morte, depois da sua subida aos céus, o Espírito da verdade que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo, esse Espírito faça você entender que você é um perfeito, que você é um santo, e recebo uma noite bem tranquila aí para você, que tudo vai bem em você, na sua família. Se por acaso está se manifestando aí na sua vida, nesse teu corpo, uma enfermidade, a nossa oração é que se manifeste nesse teu corpo aquilo que Cristo lá na cruz já fez por você no Espírito, curado, perfeito, com uma só oferta. Abençoados com todas as bênçãos, tenha a melhor noite.